Em Shuriken Soul, todos nós sabemos que o principal objetivo do protagonista é a vingança pela sua mãe. Ele quer achar o cara que traiu a confiança dela e matou ela na sua frente, e que traumatizou ele na sua infância inteira. Ele quer se vingar pela sua mãe e pelo seu pai, por aquele bastardo que matou eles em sua frente. E a vingança dele é tão grande, mas tão grande, que ele até mesmo deixa sua família para trás, ele afasta seus amigos e tudo mais, porque ele sabe que isso é algo grande do qual eles não podem se envolver. E isso nos faz pensar, tá bom, essa foi uma grande vingança, mas ele conseguiu fazer isso? Ele matou o cara que matou seus pais? O que aconteceu com ele? E sim, é isso que eu vim te falar aqui, então relaxa e aproveita o vídeo, porque hoje você vai conhecer a vingança do Ryu em Shuriken Soul. E cuidado que esse vídeo contém spoilers, eu acho que eu nem preciso dizer isso, mas é sempre bom garantir do que remediar, não é mesmo? E olha, eu vou te falar que a vingança do Ryu, essa vingança linda, tudo começou no dia em que ele deu o like nesse vídeo e se inscreveu no canal, porque, olha, isso ajuda demais meu trabalho, eu tenho certeza que ele iria querer que vocês fizessem isso também. Então deixem o like aí e se inscrevam aqui no canal, porque assim vocês ajudam demais o meu trabalho, pessoal. Claro, não se esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais, porque lá a gente pode trocar uma ideia da hora e você ficar por dentro de tudo que eu posto e dar aquela entrevista marota entre a gente. E primeiro me deixem dizer quem foi o cara que matou os pais dele. Eu acho que pra entender o contexto é bom saber quem foi o cara, quem foi o culpado por causa disso. E o nome do cara é Lucius, e ele é um nobre de baixo escalão só por ser um nobre, e de baixo escalão tu já sabe que o cara vai ser um merda. E ele fundou um grupo de mercenários que é bem conhecido na capital do anime. O Lucius foi um cara que se aproximou do pai do Ryu quando ele se tornou um aventureiro, e então ele matou o cara parecendo ser um acidente de trabalho. Sim, todo mundo pensava que era um acidente quando foi o Lucius que meteu a facada nele. E depois disso ele ainda se aproximou do Ryu e da mãe dele para ajudar eles supostamente. E depois de 5 anos que ele matou o pai dele, ele foi e meteu a facada de novo na mãe do Ryu, na frente do garoto. Claro que ele não apenas matou ela, como também fez outras coisas, mas eu prefiro não falar disso porque eu não gosto desse tipo de assunto em obras. Então, ele matou a mãe do Ryu na frente dele e traumatizou o moleque, fazendo o moleque querer vingança a todo o custo. Mas não é apenas isso. Ele matou os pais do Ryu porque ele achou que eles eram um casalzinho perfeito, uma família perfeita e tudo mais. E depois que ele descobriu que ela era uma princesa e ele era um guarda super forte, isso apenas o animou ainda mais, para você ver o tamanho de lixo que esse cara é. E agora que eu apresentei o lixo para vocês, vamos dar continuidade para o vídeo. Como essa vingança acontece lá pelos volumes 13 e 14, meio que eu tenho que dar um contextinho para vocês, né? Porque eu não posso só soltar a bomba e ninguém vai entender nada. Então eu vou comentar um pouquinho do contexto, mas é aquilo. Vocês podem ficar confusos com alguns nomes de personagens aqui e ali. Mas, pessoal, são personagens que não apareceram no anime, porque o anime tá só no começo, e são personagens que aparecem mais pra frente. Então, se você não entender um nome ou um lugar, não liga muito pra isso, porque afinal você não leu a obra inteira, então você não vai pegar o contexto de tudo. Então, o foco é nos acontecimentos e na vingança, ok? E lembrando também que essa não é a primeira vez que o Ryu luta contra o Lucius na obra. Se eu não me engano, lá no volume 7 ele lutou contra o Lucius, porém o Lucius escapou também. Mas, então, essa não é a primeira vez que o Ryu luta contra o vilão, não é a primeira vez que ele confronta esse antagonista, ou seja, ele já meio que tem uma história e uma inimizade ali entre eles, além da vingança. Mas hoje eu só vou falar sobre a vingança. E esse plot acontece em 2 volumes, começa no 13 e acaba no 14, onde aconteceria o seguinte: o Ryu, sob a identidade de Haruto, se encontra com Hiroaki e as outras pessoas de seu grupo, e nota que Hiroaki é um herói reencarnado nesse mundo. Originalmente ele também é um japonês. E aí, depois que eles se encontram e tudo mais, o Ryu se separa deles. E é aqui que realmente começa, porque o Ryu vai atrás de um dos capangas do Lucius. E depois que ele derrota o capanga, ele descobre onde o seu amado inimigo está. Mas também é quando acontece uma coisa: o Lucius manda seus capangas sequestrarem 2 garotas, a Cristina e a Flora. E para aqueles que não lembram, a Cristina e a Flora são as princesas do reino que apareceram na primeira temporada. Do começo da obra até agora, elas meio que têm uma história com o Ryu, então obviamente ele sequestrar elas, meio que deixou ele puto e ele protegeu elas, como já vou falar na frente. Então os capangas do Lucius sequestram as garotas e teletransportam elas para uma floresta. E então o Ryu, com as informações que ele conseguiu, vai atrás do Lucius
na hora. Porém, também é quando acontece que o Lucius escapa de lá com a Flora, que seria a irmã mais nova, se eu não me engano. E quando ele escapa com a Flora, ele começa a controlar monstros para que os monstros atrasem as pessoas que estão atrás dele, que seria o Rio e a Cristina. Então, nesse ponto, ele usou monstros para ajudar em sua fuga, dando tempo para que ele conseguisse fugir um pouquinho. Porém, é claro que o Rio alcança ele. E quando o Rio alcança ele, eles começam a trocar golpes. Porém, o Lucius começa a usar a Flora como um escudo, assim fazendo com que o Rio não pudesse atacar tanto ele e apenas defendesse e desviasse os seus ataques. Mas como o Rio também é muito forte, ele apenas não deixou que o Lucius fugisse. Então isso chegou a um impasse em uma luta. E nesse ponto, o Lucius se revela sendo o Lucius, porque ele estava com capuz até o momento. E então ele propõe a seguinte troca. Ele soltaria a Flora e o Haruto contaria quem é ele de verdade. E uma nota que ele propôs essa troca porque ele não conseguia lutar enquanto segura a princesa. O Rio então concorda com isso e o Lucius solta a Flora, e é quando o Rio conta pra ele quem ele é. E nesse ponto o Lucius começou a rir muito, ele começou a debochar e fazer piadas da morte da mãe do Rio. E claro, o Rio sempre ficou com uma expressão fria, gelada e raivosa para o Lucius. E então começaria a luta. O Rio acelera usando seus poderes e corta um dos braços do Lucius, o assustando, e depois ele começa a atacar novamente. E é claro que nesse ponto o Lucius não conseguia acompanhar essa chuva de ataques, porque ele não tinha mais um de seus braços. Eles então se distanciam e começam a trocar feitiços, onde o Rio tem uma grande vantagem e bombardeia o Lucius com balas de mana. E antes mesmo que o Lucius pudesse recuperar o seu braço cortado, o Rio queimou ele em cinzas com uma magia extremamente quente, ao ponto de que ele assusta até mesmo a Flora com o calor dessa magia. E depois disso, o Rio começa a dar uma surra unilateral no Lucius. O Lucius apanhou demais pra ele, inclusive ele perdeu um de seus olhos em um golpe no rosto. E foi nesse momento em que a Flora pensou que essa luta é equivalente às lutas de mestres magos nos livros antigos. Sim, o Rio está sendo comparado a mestres magos antigos da antiguidade. O Rio então apunhala o Lucius e começa a queimar ele com a sua magia, e como maneira de escapar de lá, o Lucius ataca a Flora, fazendo com que o Rio tivesse que voltar e proteger a princesa. E nesse tempo em que o Rio foi proteger a princesa, um capanga do Lucius, que é chamado de Reis, foi e salvou ele, tirando ele de lá. Assim, a luta acabou, com o Lucius fugindo, perdendo um braço e um olho. E esse é o fim do primeiro round, mas calma que depois dessa luta, o Lucius ganhou um power-up e voltaria bolado para lutar contra o Rio novamente. Então o Lucius voltou com a ideia de sequestrar a Cristina e a Flora novamente. Sim, ele quis sequestrar elas de novo, porque ele pensou: pô, o Rio protegeu elas bastante na última vez, né? Então ele deve ter uma relação ali até que boa com elas. Então se ele tem uma relação boa com elas, sequestrar elas vai fazer com que ele fique na minha mão. Então eu vou sequestrar elas e matar o Rio. Ele meio que fez essa ligação entre as duas pessoas e só vapo. E é claro que ele segue com esse plano. Enquanto o Rio era atrasado por um falso encontro, ele sequestra a Flora e a Cristina e as levam para a floresta novamente. Então, depois que tudo já está no esquema, o Lucius arranja um jeito de contar para o Rio onde elas estão. E é claro que quando o Rio chega lá, ele está com elas e ele quer matar o Rio. E logo a luta começa, e nesse ponto o Rio está em plena desvantagem contra o Lucius, porque ele tem que lutar protegendo as duas princesas, e elas são completamente fracas. E claro, o Lúcio foca os ataques nelas, para fazer com que o Rio tenha que proteger elas obrigatoriamente. E mesmo que ele erguesse barreiras para proteger elas, nada funcionaria, porque o Lucius agora tem o poder de se teletransportar e atacar o espaço. Logo, ele poderia passar por qualquer barreira e defesa para atacar as garotas. E tanto que é por isso que ele continua atacando as garotas para que o Rio continue defendendo elas. E em uma das defesas ele começa a ser ferido por causa disso. E logo o Rio começa a apanhar pro Lucius enquanto protege as duas princesas. Mas é claro que ele não iria apenas apanhar, porque enquanto ele defende elas, ele está analisando seus padrões de ataque, seus poderes, sua força e tudo mais, para poder bolar um contra-ataque. E nesse ponto o Rio pensou: eu preciso de uma magia espiritual muito grande e muito poderosa para atacar esse cara. E então ele começa a pensar em qual magia que ele deve usar nesse ponto. O Rio então cria uma massa de água gigantesca em volta de si mesmo. Essa massa de água cobriu montanhas, vilarejo e florestas inteiras. Foi tipo
Papo 10, um raio gigante. Tudo ficou inundado. Pense que isso é como mais ou menos o Kizami de Naruto, sabe? Aquela habilidade do Kizami que ele fez aquela bolha d'água gigante que cobriu a floresta? Então, é basicamente o que o Ryu fez aqui, porque dentro da água, que é a magia dele, ele teria a vantagem sobre o seu oponente. E isso é real, porque parte da massa da água tomou a forma de um dragão de 8 cabeças e 8 caudas, vulgo Yamata no Orochi. E para aqueles que não sabem, a Yamata no Orochi é um dragão lendário, é uma besta lendária e divina dentro do folclore japonês. Então, pô, isso aqui é uma representação bem grandezinha de poder para o Ryu. Então, nesse ponto, graças à cúpula de água do Ryu, o Lucius já não podia mais nem se teletransportar e nem atacar contra o espaço. Então agora tudo que ele podia fazer é se defender e correr do garoto. Sim, o cara começou a arregar no momento em que ele não podia mais usar as reféns como vantagem. Para você ver o nível do cara, ele nunca foi bom, ele nunca foi forte, ele sempre teve que usar reféns para evitar seus ataques, ou seja, ele nunca se garantiu no 1x1. E aquilo, se você não se garante, nem tenta, meus amigos, nem tenta. Nesse ponto, o Lucius foca exclusivamente em desviar e fugir dos ataques do Ryu, mas isso é por pouco tempo, porque logo ele seria esmagado por uma das cabeças do dragão de água. E quando ele tentou de novo usar as princesas como reféns, o Ryu falou: não no meu turno. Então ele ataca diretamente do céu e apunhala o Lucius dentro do chão com a sua espada. Além de que, quando ele empalou o Lucius no chão, ele empalou o seu coração junto. Ou seja, nesse ponto, o Lucius já estava fadado a morrer. Porém, não é apenas isso. Claro que o Lucius demorou um pouquinho para morrer porque ele teve seu coração apunhalado. E quando ele morreu, o Ryu transformou ele em cinzas. Sim, o Ryu incinerou o corpo dele até que não sobrasse mais nada do Lucius. Porque é claro que ele não merecia ter um final nem um enterro decente. E foi assim, meus amigos, que no volume 14 da Light Novel, o Ryu conseguiu ter a sua vingança contra o Lucius, o cara que matou o seu pai e a sua mãe. E é bem interessante isso, porque em todos os momentos dessa luta, todos os momentos em que ele passou contra o Lucius, ele sempre tinha seus olhos gelados e frios, cheios de ódio contra o seu inimigo. O Ryu realmente odiava ele com tudo que ele tinha direito, e nesse ponto ele realmente conseguiu fazer com que o Lucius fosse de base rapidamente. E mesmo que o Lucius usasse truques sujos, ele não conseguiu parar o Ryu, porque o Ryu se mostrou ter um poder inimaginável. O Ryu mostrou ter um poder transcendental, meus amigos. Nesse ponto, o Ryu foi comparado a heróis despertos dentro do mundo da obra, e dentro do mundo da obra, heróis despertos são incrivelmente poderosos, são existências em outro nível de força, meus amigos. Mas é isso, pessoal, por hoje é só. Eu já contei para vocês como que o Ryu se vingou, então eu vou encerrando o vídeo para com vocês, e eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre a vingança do Ryu para com a sua mãe. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilha o vídeo com seus amigos e grupos, porque olha, o seu compartilhamento e a sua divulgação ajuda demais o meu trabalho, e eu não me esqueço de quem faz isso para sempre. Então agora, eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!